Oi, gente, a paz do Senhor. Quero louvar, quero bendizer o nome do nosso Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui, porque Ele é que faz tudo em nós, é Ele que faz tudo por nós, é dele que vem a nossa força, é Ele que nos dá condições, de estarmos de pé todos os dias, é Ele que nos guia, é Ele que não nos deixa desistir, é Ele que não nos deixa desanimar, que nos leva, que nos impulsiona a continuar, mesmo diante de lutas, diante de adversidades. O nosso Deus, Ele está sempre nos fortalecendo, sempre nos ajudando, Está sempre conosco. É aquele que não nos deixa jamais, independente de todas as situações, Muitas vezes Deus permite algumas situações difíceis que nós temos que passar, mas Ele passa conosco. Ele é que nos ajuda. Amém? Eu quero deixar uma palavra para o meu e para o teu coração. É uma palavra que se encontra no livro de Gênesis. Gênesis 4, o versículo 6 e o 7 diz assim: Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Aleluia! Glória a Deus! Aqui nós vamos entender que todos nós sabemos que no início da criação, Deus criou todas as coisas, criou céu e terra, Deus criou os animais, criou as plantas, as árvores, Deus fez tudo, Criou tudo e depois Ele viu que aquilo tudo era bom, Fez a noite, fez o dia. E aí o Senhor, Ele fez um jardim, E no meio daquele jardim, a Bíblia diz que Ele colocou a árvore ali da ciência do bem e do mal e colocou a árvore da vida. E então agora o Senhor, ele sentiu, Ele quis criar alguém, Ele quis criar um homem, Ele quis fazer o homem para que o homem pudesse estar tomando conta de todas as coisas, para que o homem pudesse estar dando nome às coisas, dando nome aos animais, E agora Deus, Ele vai criar, do pó da terra, Ele vai criar o homem, vai colocar o seu próprio fôlego de vida, Deus, Ele soprou nas narinas daquele boneco e ele veio a ter a vida. E depois Deus não quis que aquele homem estivesse só. Ele então vai tirar a costela do homem e vai criar a mulher, para que a mulher esteja do lado do homem, para que ela esteja sendo uma auxiliadora, do homem. E nós vamos ver que o Senhor disse para eles que eles poderiam viver bem, eles poderiam comer de todos os frutos, mas o Senhor deu uma ordem para eles, que eles não poderiam comer da árvore que estava no meio. O fruto da árvore que estava no meio do jardim, eles não poderiam comer, E nós vamos ver que, com o passar do tempo, foi passando os dias, e a serpente, ela vinha ali. A Bíblia diz que a serpente vinha e ficava falando no ouvido de Eva, ficava falando. A serpente, que nós sabemos que ela representa Satanás, Ficava ali sempre falando no ouvido de Eva para que não tinha problema se eles comessem daquele fruto ali, não tinha nada. Deus não queria que eles comessem, porque quando eles comessem, eles iriam abrir os olhos, eles iriam passar a conhecer coisas, que Deus não queria que eles vissem, mas Deus não iria fazer nada se eles comessem. Então Eva foi desejando, ela foi olhando para aquele fruto e começou a desejar comer. E a Bíblia vai dizer que certo dia Eva foi e pegou aquele fruto e comeu. E quando seu esposo Adão chegou, ela deu para que ele comesse também. E agora
eles vão ter os teus olhos abertos, eles vão começar a entender o bem e o mal. E a Bíblia vai dizer que um dia o Senhor Deus, ele veio, como ele vinha todos os dias, ele descia para ter um diálogo ali com Adão. Adão era privilegiado. O Senhor vinha todos os dias conversar com ele. Ali trocar umas ideias com Adão. Aleluia. Naquele dia, Deus veio como sempre. Deus não deixou de vir. Deus veio naquele mesmo horário. Então Deus não vai encontrar Adão ali no jardim. E Deus vai chamar por Adão. Adão, onde você está? E ele vai aparecer se cobrindo porque ele sentiu, ele descobriu que ele estava nu, né? Ele vai dizer para Deus, eu me escondi porque eu estou nu, né? E Deus vai falar, por que você sabe? Como é que você sabe que você está nu? Adão, que foi que vocês fizeram? Acaso vocês comeram da árvore que eu disse que não deveriam comer? Deus perguntou isso para Adão, Deus questionou, mas Deus já sabia o que tinha acontecido, Deus já sabia o que é que eles tinham feito. Aleluia. E agora, Adão vai dizer, Senhor, foi essa mulher que o Senhor me deu, que fez com que eu comesse. Ela comeu e fez com que eu comesse a fruta. E a mulher, por sua vez, vai jogar a culpa na serpente. Ninguém vai assumir a culpa de nada ali. Mas Deus, então, agora, Deus vai amaldiçoar aquela serpente. Vai dizer, você é maldita, e eu vou pôr inimizade entre você e a mulher. E você vai rastejar no pó da terra. E Deus também amaldiçoou a terra. A Bíblia diz que Deus amaldiçoou a terra. E tirou, fez com que Adão e Eva não ficassem mais ali no meio do paraíso. Eles não puderam mais viver ali. Eles tiveram que estar fora. Eles tiveram agora, eles que tinham tudo nas mãos, né? Tinha tudo ali pronto. Eles não precisavam fazer nada. Agora eles vão ter, Deus vai dizer que eles vão ter que trabalhar. Né? Se quiser comer, vai ter que trabalhar, vai ter que arar a terra, vai ter que produzir. E a mulher iria passar a sentir a dor do parto. Ia sofrer dores, né, de parto. E aí nós vamos ver que com o tempo, Adão vai ali ter relações com a sua esposa, com Eva. E ela vai conceber um filho. E quando esse filho nasce, ele vai se chamar Caim. E ela vai se agradar de Deus, porque Deus agora deu um filho varão a eles, né? Ela vai se achegar até Deus. Eva vai se achegar a Deus agora. E depois nós vamos ver que ela vai conceber e vai dar à luz a outro filho que vai se chamar Abel. 2 filhos, Caim e Abel, mas nós vamos ver que eles vão ser diferentes, completamente diferentes um do outro. Nós vamos ver que um vai seguir um caminho, o caminho, né, que leva a Deus, e o outro não. O outro vai seguir o caminho contrário, o caminho que não leva a Deus. Vai seguir o caminho do mal, vai ter inclinação para as coisas do mal. Aleluia, nós vamos ver que Caim, ele vai ser alguém que vai cultivar, que vai arar a terra, vai trabalhar no campo, vai plantar os frutos, vai colher. E Abel ele já tinha preferência por ser pastor, cuidar ali das ovelhas. E quando Caim vai colher frutos, vai pegar alguns frutos, vai colocar num cesto e ele vai levar até Deus. Ele vai prestar um culto de adoração a Deus. A Bíblia diz que Caim chega até Deus e coloca ali aqueles frutos na presença de Deus, para que Deus pudesse estar recebendo a sua oferta. Mas nós vamos ver que Deus não aceitou. Deus não aceitou aquela oferta de Caim. Mas quando Abel coloca ali a sua oferta, Abel vai levar a sua ovelha, vai matar, vai colocar na presença de Deus. Né, como era costume deles sacrificar o animalzinho e colocar na presença de Deus. A Bíblia vai dizer que Abel pega ali das suas primícias, daquilo que era melhor, do seu melhor, ele pegou ali com amor e levou até a presença de Deus e ofereceu para Deus. Ofereceu o seu culto, a sua adoração a Deus, com a fé que ele tinha. Ele acreditava em Deus.
Ele sabia quem era Deus, ele sabia, né, todas as coisas que Deus havia feito, que Deus tinha condições de fazer. Ele quis, né, agradar a Deus ali com a sua oferta. Ao passo que Caim, nós vamos ver que ele levou ali algo na presença de Deus, ele levou uma oferta, mas ele não levou com aquela intenção, né, de adorar a Deus, de agradá-lo. Ele levou por interesse, ele queria obter algo de Deus. Ele queria, né, que Deus o aceitasse, mas ele mesmo não tinha fé, a fé que Abel tinha. Ele não andava segundo a vontade de Deus. Caim não fazia aquilo que agradava a Deus, mas ele queria que Deus aceitasse a sua oferta. E agora, Deus não vai aceitar a oferta de Caim, não vai aceitá-lo. A Bíblia diz que Deus não aceitou a Caim, nem a sua oferta. E agora ele vai, então, quando ele vê que Deus aceitou a oferta de Abel e a sua não, ele vai se irar, ele vai ficar irado, vai ficar com o semblante ali descaído, né? Vai passar, nós vamos ver que ele vai passar a ter ódio do seu irmão Abel. E Deus vai vir e vai perguntar para Caim: Caim, por que é que você está assim, com o semblante descaído, né? Por acaso, se você fizer o que é certo, você não seria aceito? Você não vai ser aceito? Você vai ser aceito se você fizer o que é certo. Mas se, ao contrário, né, se você não fizer, se você der vazão aos seus desejos, aos maus desejos, você vai ser dominado por aquilo que é mal. Porque o pecado está na porta, está à porta. O pecado está à porta, é você que tem que dominá-lo. Você que tem que lutar contra esses sentimentos que estão em você. Que Deus sabia aquilo que ele trazia, aquilo que estava dentro dele. Deus conhecia muito bem Caim. Por isso Deus deu a dica para Caim. Deus disse para ele o que é que ele teria que fazer para que ele pudesse ser aceito também. Mas nós vamos ver que Caim, ele não quis. Ele não quis dar importância, dar ouvidos para a palavra de Deus. Ele poderia ter mudado a direção das coisas, ter mudado o rumo das coisas, mas ele não quis. Ele quis fazer do seu jeito, né? Ele quis continuar fazendo do jeito dele. Não, eu vou fazer do meu jeito, não importa. E achava que Deus tinha que receber. Deus não tem que receber nada. Deus, ele é amor, ele é bondade, ele é misericórdia. Mas ele gosta daquilo que é certo. O que é certo, o que é errado. Deus não tem meio termo. Se você fizer o que é certo, Caim, você vai ser aceito. Se não, você não vai ser aceito. Deus já sabia o que estava prestes a acontecer com Caim, o que ele estava prestes a fazer, né? Qual era a intenção de Caim? Por isso Deus fala com ele, Deus dá ainda oportunidade a ele. Porque o nosso Deus, ele é aquele que não abandona, que não desampara ninguém. Mesmo que nós erramos, mesmo que nós muitas vezes não agradamos, ele nos dá uma oportunidade de fazermos melhor, de mudarmos aquela situação, de consertarmos algo. Deus nos dá uma oportunidade, mas Caim não segurou, Caim não quis a oportunidade que Deus deu. Ele quis dar vazão ao seu mau desejo, ele quis fazer o que era errado. Ele se embrenhou no meio do pecado, ele não quis mudar nada. Ele estava agora com raiva, irado contra Deus e contra o seu irmão Abel. Caim estava maquinando o mal contra o seu irmão, né? E não quis mudar, o seu desejo errado, não, quis continuar. O nosso Deus, ele é justo, ele é bom, é misericordioso, mas ele é justo. As pessoas confundem a misericórdia de Deus, né, com ele ser justo. Ele é misericordioso, mas ele é justo. Ele tem misericórdia, ele dá a oportunidade, mas se a pessoa não quiser, se se arrepender, não quiser voltar, a justiça dele tem que prevalecer. Não seria justo Deus receber o sacrifício de Abel, que era
alguém íntegro, que era alguém, né, que servia a Deus ali com interesse de coração, alguém que fazia o que era certo na presença de Deus, alguém que fazia o que era melhor para oferecer para Deus, alguém que tinha fé naquilo que estava fazendo, que não fazia ali como fosse um ritual, que não fazia por obrigação. Deus recebeu o sacrifício dele e depois recebeu o de Caim, que foi feito de qualquer maneira. Caim não estava nem aí, né? Ele queria que Deus recebesse, ele queria obter algo de Deus, né? E Deus fez justiça, Deus foi justo, aceitou Abel e não aceitou a Caim. Glória a Deus, que nós possamos aceitar, né, as oportunidades, pegar as oportunidades que Deus nos dá. Quando nós falhamos com Ele nos dá, sempre está nos dando a oportunidade de sermos melhores, de fazer o que é certo na presença dEle, para que nós não venhamos ser como Caim, para que nós vamos ver mais para frente que Caim foi amaldiçoado, porque Caim veio tirar a vida do seu irmão Abel, porque ele, né, fez aquilo que o mau desejo que estava dentro dele, ele continuou com aquilo, ele foi até o fim com aquilo. E ele foi amaldiçoado, ele foi mandado para longe de Deus, foi banido da presença de Deus. Perdeu a comunhão que tinha com Deus, porque não deu ouvidos, porque ouviu a palavra de Deus e não quis se consertar, e não quis fazer o que era certo. Ele teve a oportunidade, né? Deus não fez nada assim de imediato, mas Deus deu um tempo para ele voltar. Nós sabemos que o diabo ele está o tempo todo ao nosso redor. Ele está procurando a quem ele possa tragar. E se nós não controlarmos o nosso desejo de se inclinar para o pecado, ele vai nos matar. Porque a Bíblia diz que ele vem para matar, para roubar e destruir. Assim como ele fez com Caim. Deus disse para Caim que o pecado estava à porta, né? O pecado jaz à porta. Mas se você não controlar o seu desejo, ele vai te controlar, né? Então nós temos que controlar os nossos desejos. Nós às vezes temos a inclinação que nós temos para o pecado. Nós temos o livre-arbítrio, né, de nos controlar, de escolher qual é o caminho que nós queremos seguir, qual é o lado que nós queremos estar. Se queremos estar do lado de Deus, né, que é o lado do bem, ou se nós queremos estar do lado mal, que é o lado do pecado, é o lado que nos leva, que nos afasta, que tira a nossa comunhão com Deus. Então que nós possamos nos empenhar para que possamos fazer o melhor para Ele, para que possamos oferecer, né, assim como Abel ofereceu uma oferta que foi agradável a Deus. Deus se agradou da vida de Abel, por isso Deus recebeu aquela oferta, pela forma que Abel se posicionou na presença de Deus, pela forma que Abel foi, né, oferecer aquele sacrifício a Deus, um sacrifício de amor, né? Pegou o seu melhor e ofereceu o seu melhor. Não foi para fazer um ritual, não foi para fazer algo, uma obrigação, porque alguém está fazendo, eu vou fazer também, né? Mas vou fazer de qualquer maneira, não. Fazer bem feito, fazer o melhor, nos empenhar para fazer o melhor na presença de Deus, para guardarmos a Tua palavra, para andarmos de acordo com a palavra dEle, para que Ele venha nos receber, para que Ele venha nos aceitar, né? Para que Ele venha se agradar das nossas vidas. Amém? Fique com essa palavra no teu coração. Que o Senhor nosso Deus venha abençoar grandemente a sua vida e toda a sua casa. Em nome de Jesus.